A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bem? Eu sou o Leonardo e esse é mais um vídeo aqui do canal Enriquecendo a Alma. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Eu espero que você goste. Se você gostar, curta, compartilhe, tá certo? E aí, você já é inscrito aqui no canal? Se você é, muito obrigado. Se você não é, se inscreva e ative o sininho para que você possa receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui, tá certo? Muito obrigado por você estar aqui, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar um pouco sobre Davi, né? Davi foi um grande rei de Israel, o maior rei de Israel. A bandeira de Israel hoje, ela tem a estrela de Davi, de tão aclamado e grande rei que foi este homem. E o povo judeu respeita até hoje o rei Davi como sendo o maior rei de todos os tempos. Porque o próprio Deus o escolheu, o ungiu, e o próprio Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Irmãos, imagina ser uma pessoa segundo o coração de Deus, que honra, né? Nós devemos buscar isso para as nossas vidas, ser segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque em tudo que ele fazia, ele buscava o Senhor, e a preocupação de Davi era servir ao Senhor com excelência. E até mesmo quando ele pecou com Batseba, mesmo assim o Senhor não tirou esse crédito de que Davi era um homem segundo o coração dele. Davi errou feio com Batseba, mas ele se arrependeu profundamente. Ele chegou a dizer para Deus que Deus poderia tirar tudo, poderia levar o reino dele tudo, mas que o Senhor não retirasse o Espírito Santo da vida de Davi. Muito grandioso isso, não é, irmãos? E, sendo ele um grande homem de Deus, muitas coisas, muitas histórias a Bíblia conta, lá em 1ª, 2ª Samuel, 1º Reis, 1ª Crônicas, né? Tem muitas histórias de Davi, desde quando ele foi ungido rei, quando ele foi perseguido por Saul, até ele se tornar um rei, né? Ele passou por muitas pelejas, foram muitos anos fugindo de Saul. Pensa na tropa de elite de Saul perseguindo o homem, e Deus não entregou Davi na mão de Saul, porque Davi não tinha culpa nenhuma. Então imagina, Saul, né, foi lá, perseguiu todo esse tempo, mas Davi não fraquejou, ele permaneceu firme no Senhor, compôs a maioria dos salmos, e nos salmos nós vemos como Davi entregava sua angústia a Deus e tinha certeza que Deus ia cuidar dele. Algumas histórias muito famosas que a maioria das pessoas conhece, até mesmo pessoas que não são cristãs, já ouviram falar de Davi e Golias, né? Davi derrubando o gigante, é uma história muito famosa. Davi e Saul também. Davi com Batseba, a forma que ele caiu em pecado, mas também ele se recuperou. Então existem muitas histórias. Mas uma coisa que chamou a minha atenção, lendo sobre Davi, que eu quero compartilhar hoje com vocês, né? A gente tem muitas coisas na nossa vida e muitas vezes a gente, devido às nossas emoções, ou às circunstâncias, ou às pessoas falando à nossa volta, a gente acha que alguma coisa é de Deus, né? E a gente não pode agir dessa forma. Não é quando o homem fala ou quando as pessoas falam que é voz de Deus na nossa vida. Aquela frase, a voz do povo é voz de Deus, é completamente errada. Se fosse assim, a gente estaria perdido, né? Porque o povo erra muito. Mas a gente pode acabar se confundindo, muitas vezes achando que um algo é de Deus por causa das nossas emoções, aflorando a nossa pele, por causa da situação como está acontecendo. Só que na história de Davi eu aprendo que ele sempre se preocupou com a aprovação de Deus, com o que Deus ia falar sobre ele, com o que, qual que era a palavra final de Deus. Então a parte que eu quero citar para vocês, ela começa lá em 2 Samuel, no capítulo 5, na verdade já no capítulo 4 ele fala sobre isso, né?
quando finalmente Davi ele foi não ungido rei, né, mas quando todo Israel fizeram ele rei, né, quando finalmente Davi foi aclamado rei pelo povo, finalmente se cumpriu, né, aquela promessa de que ele ia ser um rei. Então, se você lá ler os capítulos, ele foi para uma cidade chamada Hebron, e lá o povo fez Davi rei sobre a tribo de Judá. E ele reinou lá por 7 anos, né? E depois desse tempo, todo Israel, né, já sabendo da fama de Davi, foi até ele e o fez rei sobre todo o Israel, não só sobre a tribo de Judá, mas sobre as 12 tribos de Israel. Então Davi foi aclamado rei pelo povo e logo que ele foi aclamado rei, ele já se reuniu com seu povo, com seu exército e foi tomar a cidade dos Jebuseus, ou seja, Jerusalém. E lá ele tomou a cidade, tomou o Monte Sião e edificou uma fortaleza para si, a cidade de Davi, né? E é muito interessante, você vai lendo aqui, né, até lá os versículos 1º, 2º do capítulo 5, você lê toda essa história, como o povo aclamou o rei, né? Ele conquistou Jerusalém e tudo mais. Só que o que mais me chama a atenção, irmãos, é aqui a partir do versículo 11, né? Na verdade o 10 a gente pode até ler, mas o versículo 11 e 12 chama muito a minha atenção. Eu vou ler aqui para vocês. Tá? Versículo 10, capítulo 5 de 2 Samuel diz assim: E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E o 12 diz assim: E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo Israel. Irmãos, você percebe a profundidade desse versículo? Olha que interessante, eu vou explicar para vocês. Davi ele já havia reinado 7 anos sobre Hebron, né, em Hebron sobre Judá. Já havia 7 anos que ele era rei ali. Depois, o povo foi lá e fez ele rei sobre todo Israel. Nossa, que legal, todo mundo está falando que eu sou rei, meu Deus. Eu sou rei, agora eu já sou rei. Se cumpriu a promessa na minha vida e Deus me ungiu lá atrás. E se eu não me engano, de quando ele foi ungido até ele se tornar rei foram 15 anos. Nossa, 10 ou 15 anos. Olha, há tantos anos atrás Deus me ungiu através do profeta Samuel, agora finalmente chegou o momento de eu reinar. Eu sou o rei sobre Israel. Irmãos, essa seria a reação mais normal da gente esperar e talvez a nossa reação, devido às circunstâncias, todo mundo lá gostando dele, ele era bem visto por todos, o povo gostava de Davi e fez ele rei, todo mundo se alegrava, tinha orgulho de dizer que, nossa, Davi é meu rei, né? Todo mundo assim, e essa circunstância poderia fazer Davi pensar isso. E de repente até crescer uma semente de orgulho no coração dele, se esquecendo que na verdade é Deus quem o unge rei e não o povo. Só que Davi não perdeu isso, porque lá no versículo 12, como eu li agora, irmãos, Davi, depois que Hirão, rei de Tiro, né, levou madeira, pedreiro, deu um presente para Davi edificar a casa, aí Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado ele como rei sobre Israel. Irmãos, aqui é muito profundo, porque ele já reinava há anos, ele já era rei, mas Davi só acreditou, só entendeu que ele foi rei quando ele entendeu a confirmação de Deus. Davi não olhou para o que o homem falava, para o que as pessoas falavam, para o que a multidão falava. Davi estava atento para a voz do Senhor. E quando ele, com certeza, através de oração, jejum, através de ler a palavra, de buscar o Senhor, ele entendeu que o Senhor confirmara rei sobre Israel, daí ele disse: agora eu sou rei. Não porque o povo me elegeu, mas porque Deus confirmou meu reinado. Essa lição eu aprendo muito para a minha vida. Tudo que eu fizer,
eu tenho que buscar a confirmação de Deus se eu estou no caminho certo. É a confirmação de Deus, é o que Deus fala, é o sim de Deus, é o não de Deus que deve reger e orientar a minha vida. Por mais tentador que seja, eu receber a palavra de uma pessoa, né? Irmãos, a confirmação vem do Senhor e Davi, ele mostra uma lição importantíssima. A gente conhece a história dele com os gigantes, conhece toda a história, Davi é um homem segundo o coração de Deus, e a gente quer vencer gigantes. Nossa, vamos vencer gigantes, seja como Davi, vença o gigante, né? Vamos ser como Davi, adorar o Senhor. Vamos ser como Davi, ser um homem segundo o coração de Deus, e temos que ser. Mas nós temos que entender que Davi entendeu a confirmação de Deus. Quando veio da parte de Deus, agora você é rei sobre Israel, agora sim eu te fiz rei sobre Israel, aí que ele realmente recebeu aquela confirmação, aquele chamado. Irmãos, vamos receber de Deus o nosso chamado, a nossa confirmação, para tudo que a gente faz na nossa vida. Quando a gente busca uma esposa, quando a gente busca um marido, no caso das mulheres, é Deus quem vai dar a confirmação para você. Ah, ele é bonzinho. Ah, ela é boazinha, né? Mas ele vai na igreja, ele crê em Deus, ela crê em Deus. Não, mas ele é um bom homem. Não, mas ela é uma boa esposa, uma boa mulher. A confirmação vem de Deus. Nós temos que atentar para isso. Nós temos que atentar para o que Deus fala e como que nós podemos ouvir a voz do Senhor. Através dos nossos joelhos, dobrar os joelhos, orar a Deus, pedir para Ele confirmação das coisas. Senhor, eu estou pensando em fazer este negócio, pensando em começar tal negócio, estou com esta ideia, aquela ideia. Meu Deus, o Senhor confirma para mim, Senhor, coloca no meu coração paz e tranquilidade, porque a Bíblia fala que a paz de Cristo é o nosso árbitro, tem que ser o nosso guia, e que o nosso Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. Então, quando nós entendemos, quando nós tivermos paz no nosso coração, e quando a paz de Cristo for nosso árbitro, quando não tiver confuso a situação, aí sim que nós temos a confirmação de Deus. Amém, irmãos? Então espere em Deus, ouça a voz do Senhor. Davi não se deixou levar pela multidão, Davi não se deixou levar por o que os outros, que as pessoas estavam falando, mas ele esperou a confirmação de Deus para dizer, agora eu sou o rei de Israel. Amém, irmãos? Muito obrigado por você ter estado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. E se você não é inscrito no canal, será um prazer ter você aqui como inscrito. Se inscreva, ative o sininho, coloque todas para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.